Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em sua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não regará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Senhor Jesus, te agradecemos porque nós temos morada em Ti, nós temos alento. O Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é o nosso lugar de conforto, de consolo, também de desafio, também de caminhada. O Senhor é o nosso abrigo seguro, seguro não só para ficar estagnado, mas seguro para seguir em frente, porque esperar no Senhor é seguir em frente, esperar no Senhor é caminhar, e é nesse lugar que nós queremos estar. Senhor, fala conosco essa noite, alcança os nossos corações, toca-nos para Ti e transforma aquilo dentro de nós que precisa ser mudado. Senhor, é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já havia comentado em alguns lugares, né, e inclusive mandei mensagem para algumas pessoas no privado, a mensagem de hoje é produto de uma provocação do Esdras, que levantou algumas perguntas, na verdade estimulando o pessoal a se manifestar. Eu acho isso muito, muito precioso assim, no Esdras. É algo que eu estimo, eu tento fazer também. O Esdras consegue talvez fazer com mais qualidade do que eu faço. E ele fez isso em grupos, no grupo da Igreja Presente e num outro grupo que eu participo com ele, que é o grupo da Crentaços.
grupo de apoiadores da Crentaços, e ele estava falando lá sobre natureza humana, relação de espiritualidade e corporeidade. Ele chegou a tocar no assunto do ego ali também, mas a gente hoje não vai falar especificamente do ego. O que me tocou foi um aspecto, vamos dizer, uma fração daquilo que ele propôs ali, né? Então a conversa rendeu bastante no grupo da Igreja Presente e rendeu também nesse outro grupo aí dos apoiadores ali da Crentaços, que é um blog onde eu sou colaborador, né? E os caminhos foram diversos, as leituras, né, que o pessoal fez. A questão do Esdras era sobre alma e ego. E aí você tinha lá, por exemplo, no grupo da Crentaços, pessoas com argumentos de uma base até formativa sobre a psique humana. Então a pessoa deitou no assunto do ego, né? Debruçou no assunto do ego e tinha o que falar sobre ego, né? Outras foram para a etimologia da palavra. O que é ego? O que é alma? O que é isso, né? Os termos bíblicos para alma, enfim. E avançaram nesse. E outros foram no clássico, né? Na teologia sistemática, né? O que a teologia sistemática diz sobre alma, espírito e corpo e por aí vai, né? E todas essas questões e essas respostas que o pessoal deu me levaram a elaborar um pouco melhor aquilo que eu considero essencial na relação entre esses dois planos. Porque o que essa questão da alma mais trouxe à tona em todos esses ambientes foi talvez a dicotomia entre o que é material e o que é etéreo, o que é imaterial. O imanente, que é aquilo que eu posso tocar, e o transcendente, que é aquilo que passa para além da materialidade. O que é físico e o que é espiritual. Então, primeiramente, eu acredito que é importante a gente entender um pouquinho mais quais são as três principais perspectivas, aquelas que mais influenciam o nosso pensamento no tempo de hoje acerca do transcendente e do imanente, acerca do que é físico e do que é espiritual. Eu digo que é importante a gente saber quais são essas três escolas, porque muitas vezes a gente aprende a acreditar de uma determinada forma, sem nunca refletir de fato de onde veio isso que a gente acredita, né? Eu já conversei com gente que acreditava que a gente vai ter um elevador que vai para o céu ou para o inferno, porque o inferno fica para baixo, o céu para cima. Só que isso vem de um desenho do Tom e Jerry. Não existe isso na Bíblia, né? Então as fontes precisam ser checadas, né? A gente entender de onde vem essa fé que a gente tem, para que a gente não fique crendo simplesmente na crença, ao invés de aprofundar um pouco mais o pensamento, entender de onde ele vem e se ele tem um fundamento. Geralmente tem, mas nem sempre é o pensamento ou o fundamento que a gente gostaria, né? A gente está construindo a casa na areia, né? Como Jesus disse, e não nas práticas daquilo que ele ensina. Então acho que isso é importante. Então eu vou falar de três perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva filosófica, que a gente vai chamar de maniqueísta. 400 anos antes de Jesus, para ser mais preciso, no dia 15 de fevereiro de 399 a.C., o pai da filosofia moderna foi morto. Sócrates, né? Ele tinha a acusação, estava debaixo da acusação de levar a juventude de Atenas à corrupção. Ele estava corrompendo a mente dos jovens. Essa era a acusação. A pena de morte ia ser provocada por um cálice de cicuta, um veneno, né? Então, Sócrates ia ter que tomar esse cálice de cicuta. Mas ao invés dele se recusar, dele fazer cena, não. Sócrates pegou o cálice e ele mesmo tomou tranquilamente. Ele dizia que ele não tinha medo da morte. Afinal, o cerne da mensagem de Sócrates, o ensino dele baseava exatamente naquilo que ele chamava de alma imortal. A imortalidade da alma vem da filosofia de Sócrates. A ideia de uma alma imortal.
Então, a execução de Sócrates acabou sendo para ele mais ou menos como se fosse uma última lição para os seus alunos. O principal discípulo de Sócrates, ou pelo menos o mais famoso, aquele que, né, escreveu mais, e inclusive é a partir dele que nós sabemos o que Sócrates ensinou, porque Sócrates nunca escreveu nada. O principal discípulo de Sócrates foi Platão, aquele mesmo que escreveu o famoso mito da caverna, né? Nessa narrativa do mito da caverna, não sei se vocês, todo mundo conhece, eu vou dar uma resumida aqui na parte que eu quero dar ênfase, tá? Na narrativa do mito da caverna, os homens estão presos em uma caverna desde a infância e de geração em geração. Eles ficam presos nessa caverna a vida toda acorrentados, incapazes de se mover e de sair da caverna ou de virar, olhar em outra direção. Eles estão sempre olhando para uma parede e de costas para a entrada da caverna. Eles só veem o fundo da caverna e não a entrada da caverna. Atrás deles tem uma pequena fogueira que projeta sombras na parede desse fundo da caverna. Por ali passam animais, passam homens transportando objetos, tudo que pode ter no mundo passa por ali e projeta essa sombra ali na parede, mas tudo que os prisioneiros conseguem ver são as sombras e não as coisas, certo? Então, as sombras projetadas no fundo da caverna são compreendidas pelos prisioneiros como tudo o que existe no mundo. Eles nunca viram uma ovelha, eles só viram a sombra de uma ovelha. E eles acreditam que aquela sombra é uma ovelha. Eles nunca viram uma árvore, mas eles veem a sombra da árvore. E eles acreditam que aquela sombra, é uma árvore. E por aí vai. Nunca viram outros seres humanos também. Só que eles veem a sombra de seres humanos que eles chamam de seres humanos. Platão fala, então, que um desses prisioneiros consegue sair de lá, se libertar das correntes, sair da caverna e ir para o mundo exterior. Mas isso é assunto para uma outra conversa, num outro dia. Hoje, a gente vai falar sobre essas duas realidades, a realidade de dentro da caverna e a realidade de fora da caverna. Para Platão, esse mito representa o dualismo entre material e o imaterial. Como a gente falou, entre aquilo que é palpável daquilo que é espiritual, daquilo que está para além da materialidade. Para ele e também para o mestre dele, o Sócrates, que morreu falando que a alma era imortal, o corpo é a prisão da alma. Os sentidos permitem a gente acessar apenas a sombra das coisas. Então, a gente, através dos nossos 5 sentidos, a gente não consegue acessar o mundo das ideias, mas sim só a sombra que ele está projetando. O cheiro que a gente sente, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve, que toca, tudo isso seriam sombras de um mundo ideal, que é um mundo material. É assim que Sócrates vai pensar e é assim que Platão vai escrever toda a sua obra. Essa perspectiva pense na seguinte ideia, uma cadeira, por exemplo. Antes dela ser uma cadeira, ela foi concebida na mente de alguém. Alguém imaginou essa cadeira. E por mais que a pessoa seja habilidosa, um marceneiro habilidoso, um serralheiro habilidoso, jamais ele vai conseguir trazer à materialidade a perfeição daquilo que foi só imaginado. Na imaginação, tudo é muito mais perfeito. Então, para Sócrates e para Platão, é nesse plano da ideia que estão as coisas perfeitas. E aqui, na matéria, tudo é corrompido, tudo é estragado, não é tão perfeito. Ele chama esse mundo das ideias de mundo ideal. É daí que vem a ideia de ideal como perfeito, né? E enquanto que aqui a gente tem o mundo real, o mundo palpável. Essa perspectiva platônica, socrática, influenciou muito o pensamento cristão ao longo da história. Principalmente quando a gente fala o que a gente chama de maniqueísmo, né? A ideia de que o corpo é mau e pecador. Aquela ideia de pagar penitência para ser purificado.
Até a forma como algumas pessoas conduzem a ideia de um jejum, né? Como uma espécie de sacrifício de si para que Deus me ouça e atenda ao meu clamor. A ideia dos usos e costumes. Pode isso, não pode aquilo, não pode comer tal coisa, não pode vestir tal tipo de roupa, não pode assistir tal tipo de programa. É a ideia de um Deus que não gosta de piada, a ideia de um Deus que não gosta de esporte, a ideia de um Deus que não gosta de lazer, a ideia de Deus que não gosta de roupa bonita, que não gosta de joias e por aí vai. Isso tudo é produto dessa mentalidade que a gente costumou chamar de maniqueísta. É o espiritual contra o carnal, o material contra o imaterial, o que é eterno contra o que é transitório. Chegou ao ponto de que no maniqueísmo o corpo e a alma são inimigos. O corpo é a prisão da alma. O corpo impede a alma de ver, de ouvir, de tocar, de saborear, de cheirar tudo que é verdadeiro. Ele só vê o que é sombra, ele só alcança o que é sombra. Muito longe do mundo ideal. Então mantém a alma presa numa caverna, na ideia, né, platônica. Então, a gente fica experimentando, a alma fica experimentando ilusões, enquanto que fora do corpo a alma seria imortal e atingiria esse plano real, verdadeiro, ideal. Um filósofo francês chamado Albert Camus chegou a uma conclusão que é bizarra sobre isso, absurda. A questão para ele essencial da filosofia, diante desse dualismo, né, entre a prisão do corpo e a liberdade da alma imortal, deveria ser: se o corpo é uma prisão, por que é que o ser humano insiste em viver? Por que é que o ser humano não se mata? Segundo Camus, essa é a grande questão filosófica. Estou preso num corpo que só me atrapalha. Por que eu fico aqui? Por que eu não boto um fim e vou embora? Não me liberto dessa casca. É por isso que esta não é a perspectiva bíblica. Essa é uma perspectiva filosófica. E ela nos leva a odiar o corpo, a odiar o material e simplesmente aspirar, ansiar pelo transcendental, pelo espiritual. Mas tem uma segunda perspectiva que também nos influenciou muito, e é óbvio que eu vou deixar por último aquela que é a bíblica. Então, primeiro, a perspectiva filosófica, maniqueísta. Segundo, a perspectiva kardecista, reencarnacionista. Então, essa segunda linha de pensamento sobre a relação entre materialidade e imaterialidade é essa perspectiva do espiritismo. Se os filósofos creem na alma imortal, os kardecistas creem em os kardecistas e outras linhas espirituais, espiritualistas, né, vão crer que a essência do ser humano, que às vezes eles chamam de alma e outras vezes eles chamam de espírito, pode retornar ao plano físico habitando um novo corpo. Então, na mentalidade espírita, a alma não é só imortal. Mais do que imortal, ela é cíclica. Ela vive várias vidas em sequência. Para eles, a carne é uma casca, não é nem uma prisão, mas é uma casca para a alma. É uma casca para o espírito e essa casca vai se renovar, como se fosse a pele de uma serpente, como se fosse a casca de uma cigarra. Ela vai se renovar ao longo do tempo e vai ser trocada de tempos em tempos. Essa essência transcendental, que eles vão chamar de alma ou de espírito, também vai depender do kardecista ou do espiritualista, ela vai viver diversas e subsequentes reencarnações que vão influenciar diretamente na próxima. Então, um ser humano que vive uma vida egoísta, mesquinha, violenta, ele vai deixar uma péssima herança para o próximo corpo que acolher a sua alma. O próximo que acolher a sua alma vai pagar pelos pecados dessa alma, né? Vai sofrer. E isso eles chamam de karma. Essa é a ideia de karma.
né? Você fez coisa errada, o próximo corpo que você entrar vai sofrer as consequências disso. Para muitos espíritas, se você tem uma doença incurável, se você sofre um acidente terrível, se você se der mal nessa vida, de qualquer forma que seja, provavelmente o seu espírito fez algo muito ruim nas suas passagens anteriores pelo plano físico. Essa perspectiva kardecista também influenciou grandemente a mentalidade do cristão médio. Seja por um entendimento religioso, seja por influência cultural mesmo, né? Porque nós somos influenciados, tanto pela primeira perspectiva que eu falei, que é a filosófica, quanto por essa segunda kardecista, nós somos impactados pela indústria cultural, pelo cinema que a gente assiste e tudo mais, grandemente, né? Mas o que é que como que essa perspectiva kardecista entra na nossa mentalidade cristã? Como é que ela nos influencia? Principalmente no aspecto que a gente chama de meritocracia. Então, o primeiro, o maniqueísmo, carne contra espírito, que é aquilo que vem da filosofia. O segundo, meritocracia, que foi uma grande contribuição da mentalidade kardecista dentro do pensamento cristão. Não é raro você ouvir pregadores utilizando esse discurso de mérito, não só em conversas particulares, mas em pregações, em sermões, em livros, em programas de rádio, em letras de músicas. Alguns falam de pedras preciosas que você vai ostentar na sua coroa, que você vai receber na eternidade. Outros vão dizer como vão ser lindas as casas que você vai habitar no paraíso. Um vai ter uma casa muito maior, se ele for fiel, com casas lindas, grandes, bem localizadas, sei lá, de frente para a árvore da vida ou com vista para o trono do Altíssimo, né? Esses elementos são tratados frequentemente como um tipo de recompensa pelo empenho que as pessoas, os cristãos, tiveram em suas práticas religiosas aqui nesse plano material. A meritocracia na igreja é em grande parte produto dessa influência da teologia espírita. Então, primeiro, perspectiva maniqueísta. Segunda, perspectiva meritocrática. E aí a gente vai para a terceira perspectiva, que é a perspectiva bíblica. Na perspectiva bíblica, nós não temos nenhuma ideia do corpo como prisão, nem a ideia do corpo como casca. Mas nós temos a ideia, que a Bíblia vai chamar de soma. Gênesis 2, 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus formou o homem da terra, um corpo, certo? Um material. Ele fez da própria materialidade, da própria terra, esse corpo. Ele soprou o seu espírito, seu próprio espírito, Ruach Elohim, o sopro de Deus, a respiração de Deus, o espírito de Deus, nas narinas deste ser criado da materialidade. E quando você juntou o corpo e o sopro de Deus, essa junção passou a ser alma vivente. Alma é o resultado dessa união entre material e imaterial. Alma não é uma coisa transcendental para a Escritura, para a Bíblia. A alma é a junção do que é palpável com aquilo que não é palpável. Aí a gente já vê uma diferença muito grande para as perspectivas filosófica e espírita. Enquanto na perspectiva filosófica e espírita, a alma é um ingrediente, certo? A alma é uma parte que compõe o ser humano. Na perspectiva bíblica, a alma é o produto final. Ele é resultado da união entre a materialidade e a imaterialidade. Nós somos um corpo habitado por um espírito. E por causa disso, nós somos alma vivente. Eu não tenho uma alma. Eu sou uma alma. A alma tem nome. A alma chama Gesiane, a alma chama Risolene, a alma chama Davi, chama Gian. A alma tem um nome. O corpo, quando nós morremos, coloca uma plaquinha lá, né?
com o nome da pessoa que foi aquele corpo, mas não é mais. O espírito não atende por nome. Espírito não tem nome. O espírito volta a Deus que o deu. A gente já vai entrar nesse texto. Então, a alma não é parte de mim. A alma sou eu. Eu sou uma alma vivente, que é o resultado de um corpo físico e o sopro do Espírito de Deus que dinamiza esse corpo físico. Eclesiastes 12, né? Texto famoso, tem um monte de música, né? Em cima de Eclesiastes 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que escureça o sol, a luz da lua, as estrelas e tornem a vir nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, ele está falando da velhice, né? Está falando, tremerem os guardas da casa, encurvarem os homens fortes, cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Antes que se rompa o cordão de prata, se quebre o copo de ouro, se despedace o cântaro junto à fonte, se quebre a roda junto ao poço. E o versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. O que é a morte numa perspectiva bíblica? A morte é a separação entre a materialidade e a imaterialidade. A morte é quando o espírito abandona o corpo. A morte é quando o corpo volta a ser consumido pela terra e o espírito volta ao Deus que o deu, ao sopro original que dinamizou aquela carne, aquele corpo. Mas espera, o que acontece com a alma? Se a alma é o produto da junção, certo? Você tem corpo e você tem espírito. E aí virou alma. E quando eu separo os dois, o que acontece? Eu vou dar um exemplo também inspirado no Esdras, tá? O Esdras falou de chá, eu vou falar de café. Eu gosto mais de café, na verdade, né? Pensa numa xícara de café. Você colocou o pó no coador, certo? Todo mundo sabe fazer café, né? Você colocou um pó num coador e você vai passar água quente por esse coador. Na outra ponta vai sair aquele líquido escuro, né? Com um cheiro delicioso, um sabor inconfundível que todo mundo conhece, que é o café. Nem todo mundo gosta, mas todo mundo conhece. Todo mundo identifica o cheiro do café, o aroma do café, o sabor do café, conhece. Imagina se depois de fazer o café, você conseguisse separar de novo esses dois elementos, certo? Se você conseguisse deixar o pó do café de novo completamente seco. Completamente seco. E conseguisse extrair dessa água toda a partícula de café que tem e devolver para o pó. E essa água ficar 100% pura de novo, certo? Você teria de volta pó e água. Cadê o café? Cadê a xícara de café? Para onde foi a xícara de café? Onde está a xícara de café? A meu ver, ela simplesmente não existe. Porque a xícara de café é o produto da junção entre o pó e a água. No momento em que eu não tenho mais pó e água junto, eu não tenho mais café. Eu tenho café torrado e moído, o grão do café é torrado e moído, e eu tenho água quente, né? Para fazer café tem que ser água quente a princípio. Exatamente esse é o caso da alma. Se a alma é produto da junção entre corpo e espírito, entre a materialidade e o sopro do próprio Deus, quando eu separo esses dois elementos, não existe mais alma. Então, numa perspectiva bíblica, diferente da perspectiva filosófica e diferente da perspectiva kardecista, a alma não é imortal. Eu preciso admitir que essa seria a pior mensagem do mundo se eu acabasse aqui. A mais desgostosa, a mais desgraçada, a mais triste de todas as mensagens. A alma não é imortal. Gente, lascou. Morreu, acabou então? Morreu, não tem mais. Qual que é a esperança do ser humano? Pra que a gente vive então? Vamos pensar igual os filósofos, né? A grande questão então é por que a gente não bota fim nisso? Se não tem finalidade, se não tem propósito, se não tem eternidade. 1 Coríntios 15, 52 a 54, vou ler aqui na NVT, tá? Fala de qual é a nossa esperança. Acontecerá num instante, num piscar de olhos.
ao som da trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem nas Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ou, para ficar na versão mais tradicional, tragada foi a morte pela vida. A versão Almeida Corrigida e Fiel, o versículo 53 diz assim: porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. É o que na NVT ficou mais simples, né? Nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Aqui ele fala, o que é corruptível precisa ser revestido de incorruptibilidade. E isto que é mortal será revestido de imortalidade. Então, se hoje nós temos um corpo que é corruptível, um corpo que se deteriora com o tempo, que envelhece, que chega uma hora que começa a dar pane. Eu sou diabético, né? Tipo 1, eu não tenho, meu pâncreas não funciona, né? Então isso é parte de um corpo corruptível, certo? O pâncreas parou de funcionar. E aí? Né? O corpo está se deteriorando, ele está perdendo suas funções. E isso vai acontecer até o dia que eu partir. O corpo vai perdendo suas funções. Mas um corpo corruptível torna a nossa alma mortal. Porque uma alma é produto de corpo mais espírito, certo? O pó da terra e o sopro divino. Mas quando o Senhor nos conceder um corpo incorruptível, quando soar a última trombeta, seremos finalmente alma imortal. Porque teremos um novo corpo, um corpo que não se corrompe com o tempo. Se a gente voltar alguns versículos antes, nesse mesmo capítulo 15 de Coríntios, Paulo está questionando aqueles que não acreditam na ressurreição. É muito interessante esse texto. Ele diz assim, se não existisse ressurreição dos mortos, então também Cristo não ressuscitou. Eu estou lendo o versículo 16, aí o 17 em diante. E se Cristo não ressuscitou, a fé deles também é inútil. E vocês ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Ou, em outras versões, os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Essa é a boa notícia. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou também por meio de um só homem. 22. Assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Versículo 23. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Até o momento, Jesus foi o único ser humano que percorreu todo esse trajeto. Ele nasceu, o Espírito juntou com a carne, certo? Ele morreu e ele ressuscitou em um novo corpo. Diz, ele é as primícias, o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Ao ressuscitar aqui, ele não simplesmente voltou à vida, porque isso é perigoso a gente confundir. Jesus não simplesmente reviveu. Lázaro reviveu. A filha de Jairo reviveu. Mas eles reviveram em seu corpo corruptível. Eles reviveram no mesmo corpo que eles viviam antes. Por isso que eles depois morreram. A filha de Jairo morreu. Talita morreu. Lázaro morreu. Todas essas pessoas, e há outras, né? O filho daquela viúva, né, de Serepta, que Jesus toca também quando ele está seguindo aquele cortejo fúnebre daquele jovem, Jesus toca e o rapaz volta à vida, esse moço também morreu.
Porque ele reviveu. Ele não ressuscitou como Cristo ressuscitou. Diferente deles, Jesus retornou da morte com um corpo glorificado, um corpo incorruptível. E a excelente, extraordinária, maravilhosa notícia é que quando ele voltar para buscar os seus, todos nós que somos dele ressuscitaremos igualmente incorruptíveis para a eternidade. Partindo para a conclusão aqui, e depois eu faço aquela pergunta como de costume, né, para todo mundo interagir, tanto na abordagem filosófica, que foi a primeira que a gente viu, né, maniqueísta, quanto naquela abordagem espírita kardecista, que a gente chamou de... qual foi a palavra que eu usei? Meritocrática. O que sobra depois da morte é uma parte daquilo que o ser humano foi. Porque a alma, ou o espírito, não é o todo. A alma ou o espírito é uma parte. Dentro dessas filosofias, né? Falando da filosofia grega e do kardecismo, do espiritismo. Muitos consideram, inclusive, que no final dessa linha, essa parte, que a gente pode chamar de alma, retorna a Deus como uma gota d'água que retorna para o oceano. Alguns conjecturam, inclusive, que essa parte não carrega consigo nenhuma memória de sua existência humana, de sua existência terrena, de sua passagem aqui. As pessoas que ela amou, os livros que ela leu, os filhos que gerou, os amigos que ela fez. Nada disso é levado para a eternidade. Uma gota é pingada no oceano e ela deixou de ser gota. Não é mais nada. É parte do oceano, mas ela não é mais nada. Não carrega nada daquilo que ela foi. Daí eu me pergunto, então, de que vale ser eterno? Eu sou as pessoas que eu amei. Eu sou os livros que eu li. Eu sou os filhos que eu gerei. Eu sou os amigos que eu fiz. Se eu não tenho mais nada disso, o que é que sobrou? Sou eu mesmo? Se eu sou uma gota voltando para o oceano, então será que eu não deixei de ser gota? Será que sou eu ainda? Primeiro, porque para mim, a perspectiva bíblica é a única possível. É a única com a qual eu consigo deitar e dormir. Primeiro, porque eu continuo sendo eu mesmo. Eu sou ressuscitado aqui. Quem eu sou, como pessoa, com tudo aquilo que eu fiz, de certo, de errado, meus arrependimentos, minhas memórias, minhas conquistas, minha gratidão. Eu sou ressuscitado em Cristo com tudo aquilo que eu fui. Com todos os aprendizados, com todos os meus arrependimentos. E segundo, porque isso me dá um senso de responsabilidade pelo que eu sou hoje. O que eu estou semeando para a eternidade? Se eu sou eterno, se não é só a minha alma que é eterna, se eu vou ressuscitar, quem é essa pessoa que vai ressuscitar? O que é que eu estou semeando? Que características, que memórias eu vou levar para essa dimensão que nunca mais vai ter fim? Isso, por um lado, é reconfortante, por outro, também é assustador. Quem é esse Jean que vai ressuscitar com Cristo? O que ele vai levar? Quais são as experiências? Quais são as vivências? Se não é só uma parte de mim que vai habitar a eternidade, mas sim carne e espírito. Carne glorificada, ainda bem, não mais corruptível, mas ainda assim sou eu. A soma, a Bíblia vai chamar isso de soma. A totalidade, a alma. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu gostaria de propor uma troca, uma reflexão sobre isso, em cima da seguinte pergunta: se a gente pudesse escolher quais aspectos ou partes de você
que você gostaria de carregar para essa eternidade? Quais experiências, quais atributos, qual parte de você que seria o ideal carregar para essa eternidade? E aí a reflexão que fica é, será que a gente tem investido nessa parte? Na parte que a gente gostaria de levar? Jesus usou com aquele, eu insisto muito nessa passagem porque ela me toca muito, mas Jesus insistiu com aquele jovem rico que ele deveria vender os seus tesouros eternos e investir em um tesouro celestial incorruptível. Será que a gente tem gastado mais tempo com tesouros terrenos ou com tesouros incorruptíveis? Eu gostaria de levar para a eternidade essa e essa e essa característica minha. Será que elas são as que eu tenho mais me dedicado? Essa é a reflexão. Gostaria que vocês falassem aí quais coisas vocês gostariam, quais partes de vocês que vocês acham as mais interessantes para serem levadas para a eternidade. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.